Estamos quase no nosso tempo, não é? Bem, ainda tinha algumas perguntas mais, mas vamos só então aqui às últimas duas. E que tem a ver com isto. É uma pergunta que também me fazem muito, tanto nos workshops como nos acompanhamentos individuais. O jejum de 14 ou 16 horas, ou 18 horas, sendo já muito benéfico, sobretudo para pessoas que não praticavam nada, não é ainda suficiente muitas vezes para chegarmos aos estoques de gordura acumulada, não é? Porque nós temos toda aquela fase do glicogênio, fígado, músculos, etc. E então há pessoas que começam a fazer e passado 2 ou 3 dias sentem-se frustradas porque a balança ainda não mudou, porque as calças ainda estão iguais, etc. Gostava que falasse um bocadinho das fases em que pelas quais ocorre o jejum, não é? Tendo em conta que nós, quando deixamos de comer, não começamos logo a comer a gordura acumulada. Há ali outras reservas, outros estoques que gastamos primeiro. Queres falar um pouco disso e a partir de quando, em média, sabemos que há muitos fatores que contam, mas a partir de quando, em média, é que tendemos a entrar em cetose e a iniciar o consumo de gordura? Sim, então varia muito de acordo com a sua dieta. Se a gente considerar uma dieta que não é com comida de verdade rica em açúcar e carboidrato, eu vou usar o que acontece no jejum depois que você comeu uma macarronada com brigadeiro, com pastel de nata de sobremesa. Vamos adaptar. Para nos adaptarmos ao país. Exato. Depois que você come, a gente chama de estado pós-prandial aí, nas próximas 6 horas que você se alimentou, você vai estar digerindo e absorvendo a glicose dos alimentos que você comeu. O que sobrou de glicose e não foi consumido pelo seu corpo, então é como se fosse um self-service, todo mundo comeu tudo que podia, all you can eat, acabou lá o que o seu coração precisava, o que o seu cérebro precisava, o que o seu músculo precisava, sobrou. A gente não consegue guardar glicose individual. A gente guarda a glicose de duas maneiras. A primeira, a gente estoca a glicose no formato de glicogênio. É um monte de glicose de mão dada, super fácil, e a gente guarda lá no nosso fígado e o estoque de glicogênio que a gente tem. A gente tem os estoques no músculo também, nos músculos, mas eles não estão acessíveis como forma de combustível depois, eles ficam só para o músculo mesmo. Então, para o corpo inteiro, a gente guarda a glicose, a gente tem em média uns 100 gramas aí de glicogênio e acabou. A partir disso, toda aquela sobra de glicose depois da sua comida vai ser estocada no formato de gordura, tá? Então, acabou esse estado pós-prandial de 6 horas. Ainda consegui não comer, veio a onda e ignorei. Continuo em jejum. O que vai começar a acontecer? Simples, você ainda vai estar usando glicose, mas o seu corpo vai usar a glicose que estava guardadinha lá no seu glicogênio. Você começa a usar esse glicogênio e a sua energia parte de lá, para tudo. Seu cérebro usa aquele glicose quebrada pelo glicogênio também. Progredindo nas horas, em torno de 16 horas, por aí, você já está começando a diminuir mais o seu glicogênio, mas ainda assim está queimando glicose como fonte principal de energia. Quando a gente chega perto de 24 horas, a gente começa a usar um pouco da nossa gordura que está estocada. Ainda pouco. Por volta das 30 horas, é mais ou menos o período de uma pessoa que comeu carboidrato, comida, pirâmide alimentar. Por volta das 30 horas, a gente começa a entrar em cetose nutricional. O que é isso? Ao invés de usar só o açúcar do glicogênio, ele começa a chegar no estoque baixo e a gente começa a usar a gordura também e ela ser transformada em fonte de energia. Depois de 30, 48 horas, aí aquele estoque zerou de glicogênio, basicamente zerou, e a nossa principal fonte de energia começa a ser da nossa gordura. Então, aí a gente pode chamar de cetose do jejum, né? Não é nutricional, porque você não comeu nada, essa cetose está vindo da sua própria gordura. Então, ao invés de usar a glicose dos alimentos ou a glicose do glicogênio, a sua principal fonte de energia passa a ser a gordura. Você começa a usar os triglicéridos de cadeia média para nutrir vários órgãos e o cérebro, especificamente, ainda precisa de açúcar. Da onde a gente obtém o açúcar? Uma parte dos aminoácidos, da gliconeogênese, e a outra parte a gente tira exatamente da gordura. Quando a gente quebra um triglicérides, que é a molécula menor de gordura, a gente tem 3 cadeias de ácidos graxos que se transformam em gordura, em corpos cetônicos,
e a cadeia do glicerol, ela vai lá para o seu fígado e ele transforma em glicose para alimentar o seu cérebro. Então, é por isso que eu, quando estou numa live, depois de 48 horas de jejum, eu continuo conversando e concatenando as ideias, porque o meu cérebro está usando principalmente os corpos cetônicos, que são nada mais do que a gordura quebrada em moléculas bem pequenininhas pelo fígado, beta-oxidado, ultrapassam a barreira hematocefálica e vão lá nutrir os meus neurônios para que eles continuem funcionando. Nosso cérebro adora neurônios. Além disso, uma parte do nosso cérebro ainda usa glicose, dessa tanto dos aminoácidos quanto da gordura. Então, é isso que acontece no jejum. E depois de um tempo mais prolongado de jejum, o nosso cérebro usa menos glicose ainda, e é menos de 1/4 do nosso cérebro usa glicose ainda que a gente obtém pela gordura. Então, o jejum nada mais é do que uma oportunidade que você dá para o seu corpo de usar a gordura que você tem estocada durante anos e nunca deixou de ela ser usada, e aí você dá essa oportunidade. Então é isso. Ou seja, se é verdade que há uma parte do nosso cérebro que precisa de glicose e de outros órgãos, há uma parte que precisa de glicose, nós não precisamos de carboidrato porque o corpo tem a capacidade de produzir a glicose pelo mecanismo que tu acabaste de explicar que nós precisamos. É isso? Exatamente. Fantástico. Não existem carboidratos essenciais.